nós vamos debater um assunto. Eu vou contar, na verdade, né, um pouco da minha experiência no processo seletivo de mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. E além de contar como é que foi as etapas, eu vou estar sugerindo para vocês os principais pontos, as principais dicas que eu utilizei na minha escrita, tanto de projeto, como também em todas as demais etapas, tá bom? Gabriel tá entrando aí, boa noite, Thiago, Abel. Então, o objetivo da live aqui hoje é passar o máximo que eu puder aprofundar sobre as etapas do processo seletivo, sobre o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG, para poder ajudar vocês a terem sucesso, espero que em breve, nesse processo seletivo, tá bom? E um desafio que eu lancei para o pessoal foi o seguinte: quem estiver aí na live e fizer um resumo dos principais pontos, o resumo mais completo que eu receber no direct até às 11 horas da noite, hoje, eu vou estar doando uma consultoria gratuita, seja para análise de algum projeto de pesquisa que você está desenvolvendo, ou se você não desenvolveu, enfim. Ou então para elaboração de um artigo, tá bom? Então, anote os principais pontos, faça um bom resumo e me envie no direct, que eu vou estar selecionando o melhor resumo desses que forem me enviados sobre a live, e vou estar doando uma consultoria de 1 hora para vocês, tá bom? Se você nunca escreveu um artigo científico, não tem problema, eu vou estar passando o passo a passo nessa consultoria para você poder escrever. O projeto de pesquisa da mesma forma, tá bom? Então é isso. O pessoal está entrando aí. Daniel, Eliezer. Boa noite. Então, gente, eu anotei alguns pontos aqui para a gente poder trabalhar. E o primeiro deles, para passar para vocês, é que o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG é um mestrado profissional. E o que isso significa? Significa, na verdade, assim, há uma diferença muito tênue entre o mestrado profissional e o mestrado científico. O mestrado que eu faço hoje na UNB é um mestrado científico. E o mestrado que é ofertado pela UFG é um mestrado profissional. O porquê que é um mestrado profissional? Como o próprio nome já diz, ele tem uma pegada um pouco mais voltada para o mercado, uma pesquisa mais pragmática. Mas tanto o mestrado profissional quanto o mestrado científico, eles fazem parte do que a CAPES chama de pós-graduação em estrito sensu. Nós temos a pós-graduação lato sensu, que aí vem as especializações, o pessoal que faz especialização em direito civil, direito penal, direito previdenciário, essas são as pós-graduações. Em regra, as pós-graduações normais tem aí o mínimo, né, que o MEC exige, são 360 horas. Geralmente o pessoal faz pós em 1 ano e meio. Tem pós aí que eu vi até em 6 meses. E os mestrados, tanto o mestrado científico quanto o mestrado profissional, é 2 anos o prazo. Tá bom? E tanto o científico quanto o acadêmico, eles têm uma pegada muito mais aprofundada do que uma especialização, tá bom? Lato sensu. Então, qual que é a outra diferença também? O mestrado profissional, ele é mais recente, bem mais recente do que o mestrado científico. A CAPES criou através, acho que foi no ano de 98, ou seja, bem mais recente do que o mestrado científico. E, especificamente falando do processo seletivo da UFG, do programa de Direito e Políticas Públicas da UFG, o que diferencia também? No mestrado científico tradicional, por exemplo, na UNB, onde eu faço, no final do meu curso, no final do meu mestrado, eu tenho que defender a minha dissertação. A dissertação, para quem não sabe, é uma pesquisa mais aprofundada, como se fosse um artigo maior, mais aprofundado. E no mestrado em Políticas Públicas da UFG, você tem outras possibilidades de estar escrevendo não só uma dissertação, de estar fazendo não só uma dissertação como trabalho final do seu curso, como também você pode fazer um estudo de caso. Eu notei aqui também as outras perspectivas. É um projeto regulatório, ou seja, um projeto de lei que você pode estar desenvolvendo ao invés de escrever uma dissertação, ou então o desenvolvimento de processos e técnicas. E onde que eu achei isso? Está na parte de regulamentos do próprio site
da UFG, do programa em mestrado em Direito e Políticas Públicas. Vocês podem estar indo lá no site e na parte lá de regulamentos. Aí vocês vão ver o que você tem que entregar como produto final, tá bom? Então é basicamente essa a diferença. Outra questão também, o mestrado científico ele tem uma pegada um pouco mais também voltada para docência, para quem quer continuar fazendo doutorado, mais lá na frente, né, seguindo essa carreira totalmente acadêmica. E o mestrado profissional não, mais para a área do mercado, tá bom? Então basicamente são essas duas diferenças. Mas isso não significa dizer que quem faz um mestrado profissional ele não possa dar aula, muito pelo contrário. Quem faz mestrado profissional pode dar aula da mesma forma, não tem nenhum problema, tá bom? E também se depois você fizer um mestrado profissional e depois quiser fazer um doutorado científico ou um doutorado profissional, da mesma forma, você pode fazer e sem problema nenhum, tá bom? Então, basicamente, de início eu queria reforçar com vocês essa diferenciação entre mestrado científico e o mestrado profissional, porque esse mestrado da UFG tem essa particularidade, tá bom? O outro ponto aqui que eu anotei, para que a gente possa debater, é conhecer o programa. Isso é fundamental. O primeiro passo que você tem que dar na sua trajetória para a preparação para o ingresso no mestrado é conhecer bem o programa. E como é que você conhece bem o programa? Você vai entrar no site lá do mestrado em Direito e Políticas Públicas. E essas premissas, pessoal, que eu estou falando aqui hoje, elas valem não só para o mestrado em Direito e Políticas Públicas, mas também para uma série de outros mestrados, tá bom? Tanto é que as mesmas premissas que eu estou passando aqui hoje para vocês, que eu apliquei nesse mestrado em Direito e Políticas Públicas, me serviram para outros 2 mestrados que eu fui aprovado, que foi o mestrado em Direitos Humanos, da UFG, e o mestrado em Direito da UNB, tá bom? Então, se você seguir os passos, as premissas, a sua chance de aprovação vai ser muito grande, tá bom? Vamos ver quem mais entrou aí. Gustavo Souza, Xará, Tainá, o Ícaro, o Antônio, a Andressa. Que bom ver vocês por aqui. Então, pessoal, a Bárbara também entrou agora. Voltando para essa parte de conhecer o programa. Você vai entrar no site do mestrado em Direito e Políticas Públicas ou de outro programa que você tem interesse. Você vai olhar, primeira coisa, conhecer o programa. Qual que é a área de concentração desse programa? Quais são as linhas de pesquisa? Por exemplo, no mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG, basicamente existem 2 linhas de pesquisas gerais, que eu anotei aqui. A primeira linha é regulação, efetividade e controle de constitucionalidade de políticas públicas. E dentro da linha 1 tem as sublinhas, que depois vocês podem entrar no site e conferir quais são as sublinhas. A sublinha que eu me encaixei, ou lá eles chamam, na verdade, acho que de eixo temático, foi a sublinha de jurisdição constitucional, políticas públicas, controle de constitucionalidade e inclusão social. Foi a linha que eu me encaixei. E a linha 2 é a linha de segurança pública, políticas públicas e efetividade constitucional. Então, basicamente, a linha 1 vai abarcar aí muito direito constitucional, direito administrativo. Dá para você encaixar uma série de ramos do direito nessa primeira linha, tá bom? E a linha 2, basicamente, vai ficar para penal, criminologia e essas áreas aí, relacionadas para o pessoal aí que gosta de penal, criminologia, segurança pública. Bem, então você conheceu o programa, leu as linhas, sublinhas, e cada linha de pesquisa vai ter uma descrição lá que vocês podem ler. E com aquela descrição você vai ter um norte do que o programa aceita, do que você pode estar pesquisando. Por isso que é super importante. Eu sei, sim, pode parecer que é besta, mas se você não se atentar, falar assim, isso aí não tem importância, não preciso ler isso aí. Se você ler só o título, né? Jurisdição constitucional, então posso escrever qualquer coisa. Não. Tudo que você pode escrever está lá expresso, está lá vinculado, tá bom? Porque se você não seguir o que está lá expresso, você corre um sério risco de ser eliminado, porque o seu projeto de pesquisa ele não vai ter vinculação com o programa, com as linhas de pesquisa. Então, por isso que eu vou reforçar, vou bater nessa tecla com vocês para que olhem bastante essa parte, tá bom? Bem, outro ponto também fundamental, que acho que vai sanar assim, grande parte das dúvidas de vocês.
Ah, Gustavo, o que que eu tenho que... quais são os elementos do meu projeto de pesquisa? Porque assim, talvez vocês não saibam, mas os projetos de pesquisa, os elementos que compõem o projeto de pesquisa, eles podem variar de um programa para programa. Por exemplo, na UNB tinha determinados elementos que não tinham no programa de mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG e vice-versa, tá bom? Mas assim, varia, são coisas poucas, sabe? Por isso que é super importante que você leia o edital. Leia o edital com calma. Isso vai sanar, assim, grande parte das suas dúvidas. Sempre quando você tiver alguma dúvida relacionada, quais são os critérios avaliativos, quais são as formas de avaliação, quais são as pontuações, o que vai pesar mais, o que vai pesar menos, recorra ao edital, tá bom? Então, e o que você tem que fazer? Não só pegar o edital quando ele sai, porque quando o edital ele é publicado, geralmente você tem um prazo aí de um mês até começar o processo seletivo oficialmente, para você enviar o projeto, enfim, ou dependendo do programa você envia o primeiro ensaio, no caso do UNB. Então é fundamental que você comece a sua preparação com bastante antecedência. Já recomendo que quem quiser fazer o próximo processo seletivo aí do mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG, que já comece a ler o edital. Tem etapas que você inclusive pode adiantar, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. A etapa, por exemplo, da prova dissertativa, você já pode começar a ler os textos hoje, se você quiser. Já pode começar a fazer o seu projeto de pesquisa hoje, se você quiser, tá bom? Tem muitas etapas que dá para você adiantar, que aí quando sair o edital, a galera vai estar desesperada. Muita gente, 90%, e eu me incluo nessa galera, geralmente deixa para fazer o projeto de última hora. E o porquê que eu deixei para fazer por última hora? Porque no nono período eu estava focado com o AB, com o meu TCC. Então estava bem enrolado, eu não consegui me dedicar para o processo seletivo, né, para montar o meu projeto de pesquisa. E o que eu fiz? Eu me dediquei nas férias. Eu pedi demissão do estágio que eu fazia na DPU e entrei de cabeça, mergulhei, fiz um projeto em 15 dias, esse primeiro para a UNB. Com esse projeto eu fiz mais 2 adaptações. Uma primeira adaptação para esse programa de mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG e a outra adaptação para o programa de Direitos Humanos também da UFG. Então, assim, a minha correria foi justamente pelo fato de eu estar sobrecarregado com outras obrigações e que eram prioridades para mim. Então, mas, enfim, se você tiver uma disponibilidade de tempo boa, talvez aí por essa questão da quarentena, às vezes você não tem, você está fazendo home office e o tempo que você gastaria aí no trânsito de 1 a 2 horas, você pode estar utilizando para começar já a se preparar, tá bom? Então tente organizar uma agenda, um cronograma de estudos o quanto antes para que você consiga se preparar de forma adequada. Cada vez mais o número de pessoas que buscam o mestrado está aumentando, então isso consequentemente influi na questão do critério, né, de seleção. Então é fundamental, se você tem uma boa preparação, o que me ajudou muito, apesar de eu ter feito o projeto aí na correria em 15 dias, o que me ajudou muito foi a minha experiência prévia em pesquisa, tá bom? O pessoal aí, o Arlisson, a Bruna, o Jefferson, bom ver vocês aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida também, manda aí nos comentários. Desde ontem eu estou respondendo algumas perguntas também relacionadas à pesquisa no meu direct, nos meus stories, né, na verdade. Então, se você não acessou lá e tiver mais alguma dúvida relacionada à pesquisa, tá lá, depois da live, vocês verem. Mas recapitulando, então, edital, conheceu as linhas de pesquisa. Outro passo também, conhecer o que já foi publicado no programa. Porque até uma das coisas que eu respondi hoje nos stories, uma pergunta nos stories, foi relacionada a essa questão de linha e sublinha de pesquisa. Às vezes você vai ler a linha de pesquisa, quais são os temas que estão vinculados, tanto na linha quanto na sublinha, mas aí você vai ficar pensando, pô, será que o que eu estou pensando se encaixa nessa linha? E o que você faz para sanar essa dúvida? Você vai lá no programa, no repositório institucional desse programa, e você vai olhar dissertações, as teses que já foram publicadas. No caso do mestrado em Direito e Políticas Públicas, como é um mestrado recente, eu acho que ainda eles não têm um repositório em que você vai poder conferir
quais foram as dissertações já escritas, tá bom? Vou só beber uma água aqui, pessoal, e a gente já continua. Pessoal, ajuda a divulgar também a live para o pessoal, para outros colegas que têm interesse em ingressar em um mestrado. No meu feed eu estou publicando quase que diariamente também uma série de conteúdos para complementar essas principais dúvidas que vocês me enviam, tá bom? Então, meu objetivo principal é ajudar vocês a terem sucesso aí nos processos seletivos de mestrado e também conseguir escrever um artigo científico de excelência. Esse é o meu objetivo aqui com essa produção de conteúdo. Então, eu preciso muito do feedback de vocês, tá bom? Sugestão de temas, tudo que vocês tiverem de dúvida, não fiquem com receio de me perguntar, pode mandar no direct, pode escrever nos comentários. Sempre eu vou fazer o possível, o máximo, para responder vocês também, tá bom? E pode ser que a sua dúvida vire conteúdo, como já está virando, né? As dúvidas de vocês, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu estou compilando essas dúvidas e criando uma série de posts aí no feed do Instagram, tá bom? Publicando no IGTV, no Facebook também. A Bárbara mandou uma dúvida. Os textos para estudar você pegou do edital anterior ou eles já deixam disponíveis? Então, eu vou abarcar isso um pouquinho mais lá na frente, mas já dando spoiler, o edital ele só prevê quais são os textos que você tem que ler, mas ele não disponibiliza. Então, você tem que correr atrás. E o que eu fiz? Teve textos que são de difícil acesso, porque geralmente tem texto que é vinculado a uma determinada revista, que é paga, e de uma edição que é, sei lá, de 2017. Como é que você vai ter acesso a essa revista? É muito difícil. O que eu fiz? Eu entrei em contato com um artigo só que eu não consegui. Desses que estão lá, dos 10 que estão no edital do Programa de Políticas Públicas. O que eu fiz com esse um artigo que eu não consegui? Eu mandei e-mail para a autora. Era inclusive uma promotora de São Paulo. E ela foi super gentil, super educada. Ela me respondeu, me enviou o texto, desejou boa sorte para mim. Então, se você não consegue encontrar determinado texto, uma dica que eu dou é que você entre em contato com esses autores, tá bom? Que aí você consegue economizar, mas a grande maioria dos textos que estão lá você encontra facilmente na internet. Se você não encontrar, pode me mandar aí no direct, Gustavo, eu quero os artigos do mestrado em Direito e Políticas Públicas. Eu vou enviar para o e-mail de vocês, tá bom? Quem tiver interesse, só deixar aí no direct, nos comentários, que eu envio para vocês. Mas recapitulando, voltando um pouco lá atrás, sublinha, linha de pesquisa, conhecer o edital que já foi publicado, tanto a nível os artigos. Beleza. Lembrei aqui, como o mestrado em Direito e Políticas Públicas não tem dissertações ainda no repositório, pelo menos até a época que eu estava estudando, o processo seletivo não tinha, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os professores que estão vinculados a cada linha de pesquisa, especialmente a linha de pesquisa que você pretende desenvolver um projeto, e você vai entrar no currículo Lattes desses professores e ver o que eles estão publicando, tá bom? Lá vai ter uma série de artigos que os professores publicam, muitas vezes em coautoria com os alunos do próprio mestrado, e com isso a sua mente vai clarear melhor, tá bom? E também esses artigos podem servir de base para você fazer de citação no seu projeto, o que é muito interessante e que eu vou comentar um pouco mais na frente, tá bom? Olha o Gandra entrando aí, boa noite. Passando já para a parte das etapas. São 5 etapas que tem o processo seletivo do programa de mestrado em Direito e Políticas Públicas. A primeira etapa ela é classificatória e eliminatória. O que isso significa? Que você precisa tirar no mínimo 7 para você não ser reprovado. E também, de acordo com a nota que você tirar, vai ter um ranqueamento, tá bom? Então, nessa primeira etapa, que é a análise de projetos, os professores vão avaliar o seu projeto de pesquisa de acordo com os itens que constam no edital, tá bom? De acordo com os elementos que constam que tem que constar, né, no projeto de pesquisa. Então, eu não vou aprofundar nesses pontos, tá bom? Porque não é o objetivo da live. O objetivo da live aqui hoje
é justamente passar, dar uma pincelada em cada uma dessas etapas e tentar aprofundar nos principais pontos que me levaram a essa aprovação, tá bom? As principais dicas, coisas que eu queria ter escutado antes de outras pessoas, tá bom? Mas que eu fui descobrir lá na frente. Então, meu objetivo principal é passar esses principais pontos, aprofundar nesses principais pontos, que eles vão te dar uma base muito, muito boa para que você escreva o seu projeto de pesquisa, tá bom? O Matheus aí entrando também, bom demais. Então, as principais coisas que eu fiz no meu projeto de pesquisa. Primeira delas, eu montei o meu projeto de pesquisa de acordo com a linha sublinha de pesquisa. Como eu já tinha feito um projeto de pesquisa para a UNB, eu adaptei esse projeto de pesquisa para o processo seletivo de mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. E como é que eu fiz essa adaptação? Como eu trabalho com temas que são transversais, que perpassam por várias áreas do conhecimento, por exemplo, falo muito sobre minorias, direitos fundamentais, políticas públicas, e vocês vão perceber que dá para encaixar isso em uma série de programas de mestrado por aí. Daria se eu quisesse ter feito um mestrado, tentado um mestrado em Sociologia da UFG, Filosofia, sei lá, Ciências Sociais, daria tudo. Só depende do foco que você vai dar, tá bom? Claro que no direito você vai trazer uma abordagem mais jurídica, em outros ramos uma abordagem, sei lá, mais social, mais econômica e assim por diante. Cariston também entra na live, boa noite. Então eu peguei esse projeto da UNB e adaptei para o processo seletivo da UFG. E como é que eu fiz essa adaptação? Eu li essas linhas, sublinhas de pesquisa, e qual que é a dica principal que eu dou para vocês? Que vocês se atentem às palavras-chave que vão estar lá nas linhas e nas sublinhas de pesquisa, tá bom? Sei lá, controle de constitucionalidade para garantir a inclusão social de minorias. E essas palavras-chave são muito importantes quando você estiver elaborando os objetivos, o seu problema de pesquisa. Então, não pode restar nenhuma dúvida para os examinadores que o seu projeto está totalmente vinculado ao programa, tá bom? Então, mostre que o seu projeto não tenha medo de utilizar as palavras-chave que estão vinculadas lá, à linha, à sublinha, expressamente no seu projeto, principalmente nos objetivos, tá bom? E no seu problema de pesquisa. Essa foi uma das coisas que eu fiz e que foi bacana, porque o examinador, quando ele vai ler, ele vê, realmente está vinculado. Ele pode comparar com a linha de pesquisa, com a folha, né? E ele realmente vai ver que está vinculado. Bem, outra coisa que eu fiz, eu busquei conhecer e citar os professores do programa. Esse é um ponto bem importante, mas você tem que fazer de uma forma íntegra. O que isso significa? Significa dizer que você tem que encontrar, dentre os professores que estão vinculados ao programa, aquele que tenha mais vinculação com aquilo que você está pesquisando. Porque aí você vai poder citar as produções que foram desenvolvidas por esse professor, as pesquisas que ele já está desenvolvendo no seu próprio projeto de pesquisa. E com isso você vai ganhar uns pontinhos a mais, tá bom? Então conheça os professores. Eu não estou falando aqui para você citar só por fazer reverência, só para puxa-saquismo do professor. Muito pelo contrário, os professores não gostam de puxar saco. Até uma das coisas que eu publiquei hoje, né, um dos meus conteúdos, que depois vocês podem conferir no IGTV, é sobre essa questão de adjetivar autores e obras. Não utilize de acordo com o ilustríssimo professor fulano de tal, e o professor está vinculado lá no programa. Você está puxando saco, então não faça isso. Mas se você for utilizar essas citações, o que eu recomendo muito, que você cite esses professores, faça de uma forma íntegra. Realmente cite aquilo que tem a ver com os objetivos da sua pesquisa, tá? Outro ponto também, eu busquei mostrar a potencialidade e a perspectiva criativa do meu programa. Do meu projeto de pesquisa. E como é que eu fiz isso? Eu analisei. No caso do mestrado em políticas públicas, apesar de não ter o repositório institucional, o que eu fiz? Eu fui lá na parte do pessoal que está defendendo, porque acho que a primeira turma que formou,
que se tornou mestre foi no ano passado, no final do ano passado. Então eu analisei quais foram os temas que eles estavam pesquisando, que eles publicaram, enfim. Eu analisei quais foram esses temas. Eu fiz esse levantamento bem embrionário e vi que aquilo que eu estava pesquisando, que era a questão, o papel da defensoria na construção de políticas públicas para a população em situação de rua, não tinha ninguém ainda pesquisando. E era um tema assim, que tem tudo a ver com o programa e com essa linha que eu tinha submetido. Então, esse foi um ponto que eu destaquei tanto expressamente na escrita do meu projeto, quanto na etapa oral, na entrevista oral. Eu falei, inclusive não tem nenhum projeto de pesquisa que se assemelhe. Ó, o Gabriel aí mandando tchauzinho. Eu falei que não tinha nenhum projeto de pesquisa desse levantamento que eu tinha feito que se assemelhasse ao meu. E isso é muito importante, porque traz uma contribuição inédita para o programa. Tá? Outro ponto também é referências. Gente, esse é um ponto extremamente crucial. Vocês podem ver que eu tenho vários livros aqui atrás, várias doutrinas, né? Doutrinas e também livros científicos na parte de cima. Mas eu não utilizo doutrina de forma direta na minha pesquisa. Esse, inclusive, é um conteúdo que eu publiquei no meu IGTV, depois vocês podem conferir. Eu não uso doutrina, sites como Jus Brasil, Jus Navegante, de forma direta na minha pesquisa, nas minhas referências, fazendo citação. Por quê? Porque é um material que ele tem uma finalidade específica, que é informar. Ele não tem uma finalidade, muitas vezes, científica, né? É claro que existem doutrinas que vão trazer essa perspectiva profunda de pesquisa. Aí, com essas doutrinas, você pode trabalhar, mas use de forma comedida. O Dr. Maicon entrando na nossa live, inclusive semana que vem ele vai estar com a gente. O Maicon, eu acho que assim, é o cara graduando que mais publicou. Hoje ele está fazendo o mestrado dele em Direito na Univale, uma das grandes universidades aí do Brasil. Mas eu sou fã dele. Que bom que você está aí participando com a gente. Semana que vem estaremos juntos para debater um tema bem interessante também, que depois eu vou estar divulgando nos próximos posts. Então, gente, essa questão da doutrina, tenha bastante cuidado. Utilize boas bases de dados, tá bom? Eu publiquei também recentemente quais são boas bases de dados, mas basicamente nós temos Google Acadêmico, temos Cielo, temos Edalac, tem a REM Online, e outra que eu me esqueci agora. Tem essas duas que vocês podem conferir nos meus stories, que você tem acesso apenas na biblioteca das universidades, a não ser que você já seja aluno de uma instituição pública. Se você for um graduando, um mestrando, um doutorando, aí você tem acesso a essas bases de dados, tá bom? Que são pagas e que trazem assim, materiais riquíssimos. Ó, o Michael falando aí, ó, CAP 6, recíproca verdadeira. A Univale faz parte de um grupo seleto de universidades, assim como a UNB, que tem esse conceito 6, né? Para quem não sabe, explicando rapidamente para vocês, para um programa de mestrado e doutorado funcionar, ele tem que ter uma nota mínima pela CAPES, que é 3. E essa nota vai de 3 a 7. 6 e 7 são programas assim, de excelência, que tem forte internacionalização e uma série de benefícios assim, para os alunos, para os professores. Então, é importante também você estar olhando essa questão da nota. O programa do mestrado em Direito e Políticas Públicas, como ele é um programa recente, salvo engano, ele ainda não foi avaliado. Eu não sei dizer ao certo qual que é a nota. Eu creio que ainda não tem uma nota, pelo fato do programa ser recente. O Gabriel fez uma pergunta aí que me passou aqui para cima, vamos ver. Houve facilidade de recepção do projeto pela banca? Então, sim, pelo fato desses itens que eu estou comentando aqui no projeto, mas eu vou falar um pouco mais aprofundado quando eu entrar na parte da banca. Aí eu vou responder com mais detalhes essa pergunta, tá bom? Paulo Américo também, entrando na live, boa noite. Outro ponto que eu notei aqui, essa questão das referências, né? Então, use boas bases de dados.
Use e abuse também de literatura internacional, estrangeira, seja inglês, seja espanhol. Não se limite à literatura do Brasil, tá bom? E abuse também da questão da interdisciplinaridade. Não fique só no direito positivado. Não, cara. Vai para ciências sociais, vai para filosofia, principalmente na parte do marco teórico, tá bom? É muito importante lembrar que o direito ele é uma ciência sociais e aplicada. Então, ele perpassa por várias áreas. Aquela ideia de um direito hermeticamente fechado, que não se conversa com outras áreas, não existe mais. Especialmente na pesquisa, tá bom? E por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Porque elas querem se embasar só no direito. E muitas problemáticas, elas não são meramente jurídicas, são problemáticas que são sociais, que são econômicas, que são políticas, e que você vai ter que utilizar da interdisciplinaridade para dar uma resposta de fato que consiga responder ao seu problema de pesquisa, entendeu? Então, vale a pena essa questão da interdisciplinaridade pensar bastante. O Heitor também, doutor Heitor, entra na nossa live, boa noite. Outro ponto que eu anotei, submeter o seu projeto à crítica. E aqui é muito importante. Eu não passei nos 3 processos seletivos sozinho. Com a minha mente, escrevi os projetos sozinho e submeti ao programa. Não, eu tive mentores. Professores da minha instituição, onde eu estudava, que me auxiliaram bastante na questão de fazer críticas ao meu projeto. E isso é um ponto que eu indico bastante para que vocês tenham um professor que seja parceiro, ou então um amigo que tem uma experiência maior que você em determinado ponto. O professor Felipe entra na nossa live, a gente fez uma live conjunta há pouco tempo atrás. Boa noite. Heitor falando que depois vai assistir a live do início, que coisa boa. Então, tenham esses professores, professores próximos, ou então amigos mesmo, ou um mentor acadêmico para poder ler o seu projeto e fazer críticas sobre ele, tá bom? Porque muito provavelmente vai ter coisas, e às vezes muitas coisas, para serem melhoradas antes de você submeter a um determinado programa. E foi isso que eu fiz. Como mentores eu tinha o professor Renato, inclusive eu fiz uma live com ele. Ele inclusive nem é do direito, mas é um cara muito, muito foda na parte de escrita. Ele faz inclusive doutorado em letras. Também tive outro mentor, outro orientador, né, que foi o meu orientador de monografia, o professor Guilherme, me ajudou bastante. O professor Oswaldo também, que foi meu orientador na iniciação científica durante a faculdade. E para cada um eu ia tirando, porque cada um tem sua área de expertise. Então cada um ia tirando uma dúvida. O Renato mais com a parte gramatical, de ideias, ordem de ideias, coesão, coerência. Com os outros professores mais dicas do ponto de vista do marco teórico. Então, gente, se você quer ser aprovado, tenha um bom mentor, tá bom? Não submete o seu projeto de pesquisa sem antes alguma pessoa, mesmo que seja um amigo seu, ele tenha feito uma leitura, tá bom? Sobre aquele seu projeto e feito críticas para que você consiga aperfeiçoar. Outro ponto também que anotei aqui, a BNT. Gente, esse acho que é o terror de muitas pessoas, né? Saber formatar, saber as normas da BNT. Mas no início parece que é um bicho de 7 cabeças, essas normas da BNT. Mas, gente, quanto mais você faz, mais a coisa vai ficando automática. Quais são as normas da BNT que vocês devem dar uma olhada? A BNT é 15.287. Depois vocês deem uma olhada para essa norma da BNT. 15.287. Para o projeto de pesquisa, deem uma olhada nessa BNT. 15.287 para a formatação do seu projeto de pesquisa. É uma norma assim, bem simples, que vai ensinar mais a parte de formatação do seu projeto. A Amanda está falando que é o terror dela. Mas é normal, Amanda. Gente que está no mestrado, até professores lá que são doutores, têm às vezes dificuldades. Tem um site que eu posso indicar para vocês que chama More, M-O-R-E. E ele ajuda bastante
se você tiver alguma dúvida para fazer essas referências. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para alguma referência no sentido de jurisprudência, ou então para documentos que são normas técnicas, sabe, para citar. Então eu sempre confiro lá no MOR para não surgir nenhum tipo de dúvida. Então é a dica que eu dou. Essa é a primeira norma que você tem que olhar. Segunda norma é a 6028. Na verdade, a 6028 da BNT ela é mais para resumos, quando você for escrever um artigo. Então não tem muita aplicabilidade no seu projeto de pesquisa, porque você não vai ter que fazer um resumo. Mas se você for escrever um artigo, dê uma olhadinha na norma 6028 da BNT, NBR 6028 da BNT, que ela vai ter os requisitos centrais, elementares que tem que ter no seu resumo, para ser um bom resumo. E a terceira norma da BNT é a NBR 6023. Essa norma da BNT, ela é a mais... Essa que geralmente gera mais dúvidas, né? Tô com alergia aqui, pessoal, não repara não. A 6023 geralmente é que gera mais dúvidas, que vai te ensinar a fazer uma citação direta, indireta, a parte das referências, como é que você faz uma referência de jurisprudência, tá lá na 6023. Como é que você referencia um livro, tá lá na 6023. Como é que você referencia um artigo, tá lá, tudo tá lá. Você só tem que pesquisar. Pode parecer que é chato, mas aos pouquinhos, quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando natural, tá bom? Então, e o porquê que é importante as normas da BNT corretinha no seu projeto? Porque é o cartão de visitas. Os professores, se o professor pega lá um projeto que está todo desformatado, mesmo que o conteúdo seja excelente, cara, isso vai causar uma má impressão e você vai perder muitos pontos por isso. Então, dê bastante atenção para as normas da BNT. Se você ainda tem alguma dificuldade, pede auxílio também para alguma pessoa, algum amigo próximo, para fazer essa revisão para você. Mas não envie um projeto desformatado, pelo amor de Deus, tá? Senão é o seu atestado de óbito aí do mestrado. Passando um pouco mais na frente, então basicamente foram esses os pontos principais e relevantes que eu acho que tinham no meu projeto de pesquisa e que eu acho interessante que vocês utilizem. Passando para a segunda etapa dessas 5, a segunda etapa é a prova de língua estrangeira. E na prova de língua estrangeira eu sempre recomendo para as pessoas que elas não façam a prova de idioma do processo seletivo, do mestrado. Por quê? Porque existe um outro teste que substitui e que você ganha tempo. Na UFG esse teste chama CAESL, é um teste de proficiência. Só um momentinho. Tariane, Davi, boa noite. Esse teste da UFG chama CAESL. É um teste de proficiência que você paga aí seus R$100. Salvo engano, você ainda pode levar um dicionário para consultar. E nesse teste ele é bem simples. Eu não fiz assim, então não sei muitos detalhes, mas pelo que já me falaram, é um teste bem simples só para medir seus conhecimentos básicos do idioma estrangeiro, seja o inglês, seja o espanhol. E cara, isso vai te dar um alívio, porque eu não sabia que existia esse exame de proficiência, o CAESL. Então, eu optei pela via tradicional, que é fazer a prova de inglês, no meu caso, do próprio processo seletivo. E a questão é porque o tema que caiu são temas específicos do direito. Então, muitas vezes vão ter linguagens, mesmo para quem manja de inglês, mas não está acostumado com a linguagem científica, acadêmica, especialmente do direito, você vai ter muita dificuldade. Foi o meu caso assim. Muitas coisas eu tive que ir mais pelo contexto, para compreender e para escrever a tradução. Mas basicamente era um texto, uma folha com a frente, em que você tinha que traduzir um texto sobre direito administrativo em inglês. E vocês pensam, um monte de termo específico, e a vantagem do CAESL é porque não vai cair um tema específico de direito, são temas gerais do inglês. Então isso vai facilitar muito para vocês. Então eu indico fortemente, principalmente para as pessoas que não são fluentes, e até mesmo para as pessoas que são fluentes, mas que não está acostumada com essa linguagem técnica e científica do direito, opte pelo meio mais fácil, que é o CAESL. E esse teste de proficiência ele vai servir para outros processos seletivos de mestrado, tá bom? Marcela entrando na nossa live, boa noite.
Grande Marcelo. Então, língua estrangeira é a segunda etapa. Terceira etapa, prova de conhecimento específico. Nessa prova de conhecimento específico, eu até dei um spoiler aí para a Bárbara, mas os artigos, eles estão previstos no edital. Quais são os artigos que você tem que ler desse programa de mestrado? São 10 artigos relacionados a temas de direito e políticas públicas e a linha mesmo de pesquisa, né? As linhas de pesquisa. O que você tem que fazer? O que eu indico? Que você leia esses artigos, mas faça uma leitura estratégica. Identifique os principais elementos de cada artigo, quais são os objetivos do autor, metodologia utilizada, problema de pesquisa, os referenciais, os principais referenciais teóricos, e anote, faça um resumo bem robusto desses artigos. Isso é algo que você já pode começar a fazer hoje, se você quiser, como eu comentei. Faça um bom resumo, identifique esses principais elementos, que isso vai te dar uma base muito boa para você poder responder a prova dissertativa, que é uma prova escrita. A prova que eu fiz, ela tinha 2 questões, com A, B e C cada. Então, basicamente, são 6 respostas, né? Porque cada pergunta tem A, B e C, relacionadas a essas leituras prévias que você fez. E por incrível que pareça, as pessoas não conseguem ser aprovadas nessa etapa porque elas não terminam de ler os textos. Sério, gente, as pessoas não terminam. Isso é algo assim que eu escutei de muitas pessoas que estavam próximas a mim, lá fazendo o processo seletivo, que só conseguiam muitas vezes ler 2 artigos, 3 artigos. E você pode ter infelicidade, se você não ler tudo, de cair um texto que você não leu. Ou seja, aí você roda. Essa etapa também, importante destacar, que ela é classificatória, você tem que tirar 7 no mínimo, e ela é classificatória e eliminatória, tá bom? A prova de idiomas, ela é apenas eliminatória, você tem que tirar 7, mas essa nota final não vai computar na sua média final. Bom ressaltar isso. O que você tem que responder? De forma direta, concisa, evita linguagem rebuscada demais, faça uma caligrafia clara, que não cause dúvidas para o examinador, opte por uma linguagem direta, tá bom? Não use linguagem direta. Use períodos curtos também, para que você não se confunda e nem cause confusão para o examinador quando ele estiver lendo. Eu vejo assim, gente escrevendo como se fosse petição, parágrafos lá de 10, 15 linhas. É muito ruim, muitas vezes utilizando só vírgula. É muito ruim parágrafos grandes demais, porque muitas vezes você acaba entrando em contradição, fica desconexo às suas ideias, então não faça isso, tá bom? E o que eu fiz para ter sucesso, além de ler esses textos? Eu respondi às provas anteriores. Você pode entrar aqui, acabando essa live, entrar lá no site do mestrado em Direito e Políticas Públicas, e você vai ter acesso a todas as provas anteriores, não só os editais anteriores, como a todas as provas dissertativas anteriores. O que você vai fazer? Você vai imprimir, você vai responder e depois você vai olhar o espelho. Tem um espelho com a resposta esperada que eles colocam. Para a prova de inglês, de idiomas, seja inglês, seja espanhol, francês, também tem um espelho, as provas no site. Vocês podem entrar lá, fazer o download e responder em casa. Então, gente, basicamente é treino. Processo seletivo de mestrado tem uma proximidade também com o concurso, que é essa questão de preparação. Não é algo impossível, claro que tem a sua dificuldade, mas se você seguir o passo a passo que eu estou dando aqui hoje, seguir o processo, respeitar o processo, as suas chances de aprovação aumentam significativamente, tá bom? Então vamos lá, essa foi a terceira etapa. Quarta etapa, terceira etapa da prova dissertativa. Quem tiver interesse, me manda no direct, e-mail, que eu vou estar enviando esses textos para vocês, se vocês não acharem, tá bom? Quem aí, pessoal, tá anotando os pontos da live para me enviar o resumo? Comenta aí para mim, depois para mim ver. A quarta etapa, a gente já está caminhando um pouco mais para o final. A quarta etapa do exame oral, em que você vai lá sustentar o seu projeto de pesquisa perante uma banca. Uma banca geralmente formada por 3 professores que estão vinculadas à linha
que você submeteu o seu projeto de pesquisa. Você tem aí 10 minutos para apresentar o seu projeto de pesquisa, seguido de 15 minutos de indagações desses professores. O que eu fiz? Eu vou dar uma dica de roteiro para vocês, porque esse é um dos objetivos da live também. Quando eu prometi realmente me aprofundar essa live, nesses principais pontos, eu estava falando sério, gente. Eu vou entregar tudo que eu sei. Assim, eu não tenho... Quem me conhece aí da faculdade sabe que eu sempre fiz o máximo para ajudar o pessoal nessa área de pesquisa, organização de eventos também. Então, assim, o que vocês me perguntarem, eu não vou ficar escondendo, isso não é comigo. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente soma na vida de outras pessoas, mais a gente cresce, mais a gente vai criando um círculo de amizade, um círculo de pessoas próximas, que é positivo, que é bacana. Quanto mais eu compartilhar conhecimento científico com vocês, melhor provavelmente vai ser a produção científica de vocês, e isso vai impactar diretamente no direito, diretamente na resolução de determinados problemas jurídicos, sociais, e esse é realmente o meu propósito, compartilhar ao máximo com vocês. Então vamos lá, roteiro que eu utilizei, eu anotei aqui. Primeiro, fiz uma apresentação pessoal, ressaltando a minha experiência profissional e científica. Como eu não tinha experiência profissional, pelo fato de eu ainda estar no 10º período, profissional assim, do mercado, mas eu tinha experiência como estagiário. Eu era, até então, um pouco antes de pedir o meu desligamento, eu era estagiário da Defensoria Pública da União. Como o meu projeto de pesquisa, eu estava falando de defensoria, e o papel da defensoria na construção de políticas públicas para a população em situação de rua, eu falei dessa experiência profissional, entendeu? Minha experiência profissional enquanto estagiário. Então, se você aí não está formado ainda, você pode utilizar sua experiência de estágio. Ah, Gustavo, mas eu não tenho experiência de estágio. Então, destaca a sua experiência científica. Alguma experiência você tem que demonstrar para a banca, tá bom? Se você não tem experiência científica, é tranquilo, gente. Comece a construir, comece a participar de eventos científicos, comece a ler artigos, que aos pouquinhos você vai desenvolvendo isso e você vai conhecendo pessoas, você vai conseguindo escrever seus primeiros artigos. Assim, é algo que muitas pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças e não é. Hoje a facilidade que nós temos para publicar é muito, muito grande. Publicações assim que dão um retorno muito bom para você do ponto de vista científico, profissional, e que não é coisa bicho de 7 cabeças para você desenvolver, tá bom? Então eu ressaltei minha experiência profissional e científica, profissional enquanto estagiário da Defensoria Pública, científica pelo fato de já ter trabalhado com população em situação de rua no meu trabalho de conclusão de curso. Segundo, eu demonstrei a vinculação do meu projeto de pesquisa, a linha que eu submeti e a sublinha. Eu deixei isso bem expresso, bem claro. Terceiro passo, eu mostrei a justificativa, ressaltei a justificativa que estava no meu projeto e o que você tem que deixar claro na sua justificativa. O quão importante é o seu projeto de pesquisa para aquele programa. O quão importante e o quanto que vai contribuir para o programa, para o crescimento, enfim. E eu fiz isso porque, pelo levantamento prévio que eu tinha feito, ninguém ainda tinha pesquisado sobre defensoria pública e foi o caminho que eu segui, nem mesmo população em situação de rua. É uma dica que eu dou, não vá muitas vezes para temas que são da moda, que tem muita gente pesquisando sobre, porque a sua capacidade de inovar vai ser mais baixa do que se você for para outras áreas que tem menos pessoas pesquisando sobre, tá bom? Então, na justificativa eu reforcei minha potencialidade do meu projeto, a originalidade, e também utilizei dados, ressaltando por que era importante pesquisar a defensoria pública e o porquê que era importante também trabalhar essa perspectiva da população em situação de rua. Falei da questão da escassez de dados, das debilidades estruturais da defensoria e desse além nesse ponto aí. Quarto, objetivos. Gente, eu estou vendo as perguntas aqui, mas só por conta da limitação de tempo, eu vou tentar fechar esses pontos e depois eu entro específico nas perguntas, tá bom? Só para conseguir passar o máximo desse conteúdo prévio que eu tinha planejado aqui hoje para vocês.
Mas sem problema nenhum, se não der para abordar todas as perguntas, a gente pode fazer uma outra live, vocês podem me chamar no direct, a gente vai conversando. Objetivos, eu ressaltei quais eram os objetivos da minha pesquisa, os meus marcos teóricos, e é muito importante no marco teórico, como eu mencionei, você trabalhar a perspectiva da interdisciplinaridade. Utilizei marco teórico não só jurídico, eu trabalhei a perspectiva do Brian Garrett e do Mauro Capelletti sobre a questão do acesso à justiça. Usei, esses são juristas, né? Usei também o Amartya Sen, que é um economista indiano, que ele trabalha a perspectiva da desigualdade. Eu utilizei Boaventura de Souza Santos, né, quando ele fala da questão do fascismo social, para trabalhar essa questão da minoria, da população em situação de rua. Então percebam que só aí já foi jurista, economista e sociólogo. Ou seja, o meu marco estava bem redondinho, bem completo, não estava ali só, não é uma petição, não tem que usar só jurista, é algo interdisciplinar, pesquisa, utiliza a interdisciplinaridade. E foi o que eu fiz. E eu reforcei lá o meu marco teórico no momento da entrevista. E como que eu ia utilizar esses marcos teóricos de acordo com os meus objetivos? O sexto passo foi falar da metodologia. Muita gente põe um bicho de 7 cabeças em metodologia, mas basicamente a metodologia é você dizer o passo a passo. Primeiro eu vou fazer uma análise de dados, sei lá, dos dados. A minha mãe está falando aí que a gente tem 5 minutos. Vamos tentar correr aqui. Sei lá, no primeiro momento eu vou fazer uma pesquisa empírica junto à defensoria para coletar dados referentes às pessoas em situação de rua, quais são as principais demandas e direitos que são violados desse pessoal. No segundo momento eu vou trazer uma abordagem teórica. A metodologia é basicamente isso, gente. Então não tem que ter dor de cabeça. É você dizer o passo a passo, em ordem lógica, como que você vai executar a sua pesquisa. Para isso é importante que você utilize um bom manual de metodologia. Eu já indiquei nos meus stories um excelente manual de metodologia, que é do professor Rafael Maffei e da Fernanda Ferfenbauer, eu acho. Ele é professor da USP, ela não me recordo. Ele vai te dar uma base muito boa. Se quer aprender a fazer pesquisa jurisprudencial, levantamento de dados, entrevista, tá tudo lá e que você pode usar e abusar na sua pesquisa. Não só jogue metodologia no seu projeto. Tipo assim, eu vou utilizar o método dialético e só. Isso é um erro muito comum que às vezes eu vejo até mesmo em artigos. Eu utilizei o método dialético, mas a pessoa não explica como que o método dialético se encaixa na pesquisa. Então você tem que detalhar isso, deixar bem claro para o examinador. E depois da metodologia, eu falei da finalidade da minha pesquisa. Eu reforcei a minha justificativa e importância daquele projeto para o programa. Então essa foi a etapa do exame oral. A quinta etapa, já para a gente caminhar para o nosso encerramento, a quinta etapa foi a questão do exame de currículo, que ela é classificatório, mas não é eliminatório. O Naldinho está perguntando sobre a questão do artigo do zero. Então, Naldinho, hoje não é o objetivo da live, pela limitação de tempo, infelizmente não dá pra gente abordar, mas depois a gente pode fazer uma live específica sobre isso. Eu já fiz, inclusive, uma, já tem um tempinho, né? O Heitor está perguntando sobre a questão se vai haver alguma alteração por conta do coronavírus. Talvez tenha alguma alteração. Vai depender muito se a questão... Porque até então o semestre está suspenso, tanto na UFG como na UNB. Dependendo do quanto vai durar essa quarentena, provavelmente a gente vai perder esse semestre, do ponto de vista acadêmico. Então, provavelmente seja prorrogado um pouco mais esse processo seletivo. O que é bom para aquelas pessoas que querem iniciar uma preparação, consolidar uma preparação, ter publicação. Então, se você quer entrar, mesmo que prorrogue, já comece desde agora, já comece a publicar, enfim. Mas a quinta etapa, resumidamente, é exame curricular, que é classificatório, não é eliminatório, que vai analisar tudo que você fez, o que você já escreveu, palestras, experiências profissionais científicas que você já teve, tudo isso vai ser pontuado e todos os critérios avaliativos eles estão numa tabela que está lá no edital do processo seletivo que vocês podem conferir.
Organização de eventos conta ponto, publicação de artigos conta ponto, monitoria conta ponto, participação em grupos de pesquisa conta ponto. Então é importante que você também dê atenção, apesar de não ser eliminatório o currículo, ele é classificatório. Algumas pessoas no processo seletivo passado, elas passaram, ou seja, elas tiraram 7 em cada uma das etapas, mas chegaram na etapa de análise de currículo pelo fato de não ter, às vezes, uma experiência científica, elas não ficaram classificadas dentro do número de vagas. Então, por isso que é importante dar bastante atenção a esse ponto, tá bom? Então, gente, basicamente e resumidamente, esse era o objetivo da live aqui hoje, passar o máximo desses pontos, dessas estratégias que deram certo comigo. E provavelmente, se você aplicar, também vai dar certo com você, desde que você utilize essas técnicas com integridade, com seriedade, que vocês se planejem, que vocês executem, tá bom? Semana que vem a gente tem outra live. Pretendo também fazer outras coisas, entregar mais conteúdos para vocês em um novo formato, que em breve eu vou estar comentando, fazendo um post explicativo. Então é isso. Espero que o pessoal tenha feito o resuminho aí da live. Me envia no direct que eu vou estar lendo esses resumos e escolhendo o melhor resumo da live até as 11 horas, quem me enviar. Vou estar escolhendo o melhor resumo, mais completo desses pontos que eu passei aqui hoje. E essa pessoa que fizer esse melhor resumo e que eu ler, vai ganhar uma consultoria comigo, seja para escrita de algum projeto, seja para escrita de algum artigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus. E obrigado aí pelos comentários, divulguem os conteúdos para os amigos de vocês. E é isso. Até mais.